algumas considerações finais. Então, mutações. Mutações são alterações. Elas podem ser mutações gênicas, quando a alteração ocorre no gene, ocorre no DNA. E podem ser alterações cromossômicas, quando a alteração ocorre no cromossomo inteiro, na estrutura ou na quantidade desses cromossomos. Como nós estamos falando de molécula de DNA, vamos falar das mutações gênicas, tá? Então, elas são alterações que ocorrem no DNA. Essa alteração no DNA vai ser passada pela transcrição para o RNA e, consequentemente, vai ser passada pela tradução para a proteína. Então, essa mutação, ela só vai aparecer no indivíduo quando ela atingir a proteína. Mas é um erro ou uma alteração que ocorreu lá no DNA. Se essa alteração ocorrer só na proteína, é algo muito pontual, praticamente passa batido, desapercebido. Se essa alteração ocorrer somente no RNA mensageiro, é a mesma coisa. Então, essa alteração, para ela ser significativa, ela tem que ocorrer no DNA. Por isso, nós chamamos de mutação gênica. Ela tem que afetar o gene. Detalhe, se essa alteração afetar células somáticas, essa mutação ela vai aparecer só no indivíduo. Ela não vai passar para os descendentes. Então, para ser uma mutação herdável, para ela permanecer, né, no sentido evolutivo, e ela continuar permanecendo, ela tem que afetar as células germinativas ou os gametas. E aí sim, todos os descendentes irão nascer com as novas características. Lembrando que essas características, elas podem ser boas ou podem ser ruins, tá? E às vezes acontece também dessas mutações não mostrarem alteração na proteína. Beleza? Alguns exemplos de mutações. Bom, quais são as mutações? Então, a primeira coisa que tem que lembrar, mutação gênica altera o gene. O gene vai produzir um RNA mensageiro errado. Então, por isso, a gente já começa aqui falando do RNA, ok? Então, esse aqui seria um RNA original e essa aqui seria a sequência de proteína, né, a sequência dos aminoácidos, formando aí uma proteína desse gene, tá? Essa mutação ela pode ocorrer por substituição de uma base. Então, por exemplo, aqui, esta adenina, ela foi alterada e no lugar dela entrou uma citosina, certo? Quando eu vou pesquisar GCC na tabela do código genético, eu encontro o aminoácido alanina. E quando eu pesquiso GCA, também eu encontro o correspondente alanina. Como não houve alteração na sequência dos aminoácidos, nós chamamos essa mutação de mutação silenciosa. Temos também uma outra situação. Então, agora,
a guanina, ela vai ser substituída por esta adenina, ok? Mesma situação da outra, substituição de uma base. Porém, quando eu pesquiso GGA na tabela do código genético, eu encontro a glicina. E quando eu procuro AGA, eu encontro a arginina. Então, ocorreu uma alteração na sequência dos aminoácidos, mas só um aminoácido no meio de todos eles. Isso pode causar uma pequena alteração ou grande alteração na função da proteína. Inclusive, nós já vimos um exemplo desse um tempinho atrás da hemoglobina, que a gente comentou que ela tem 574 aminoácidos e um errado pode causar a chamada anemia falciforme. Né? Quando nós trabalhamos proteínas, esse foi um exemplo. Quando a proteína ela tem um defeito na sequência. Então, ela continua sendo a proteína, mas ela traz defeitos na sua função. Um outro exemplo de mutação por substituição de base, temos aqui, ó, uma citosina, e ela foi substituída pela uracila. Quando a gente vai pesquisar o CAA, nós encontramos o aminoácido glutamina. E quando nós pesquisamos o código UAA, nós encontramos um código de parada. Então, o processo da produção da proteína para. E eu não consigo formar a proteína e nem parte dela. Eu vou formar uma proteína quebrada. Então, ela perde a função que ela tinha. Ela pode adquirir outra função? Sim. Aí vai ao acaso, tá? Mas ela perdeu a função que ela tinha inicialmente. O outro tipo de mutação que também é muito significante é por deleção ou inserção. Então, deletar é tirar, inserir é colocar, né? Então, quando você tira ou coloca uma base na sequência do DNA, que altera a sequência do RNA e vai alterar a proteína final. Então, aqui eu coloquei um exemplo onde foi adicionado uma citosina aqui no terceiro códon. Um códon que era GCA passa a ser GCC. Esse códon não muda nada, porque ele continua sendo correspondente à alanina. O problema são os próximos códons. Todos eles serão lidos de 3 em 3, porém em ordem diferente, porque foi acrescentado uma base. Então, todos os próximos aminoácidos acabam mudando, fazendo com que a proteína original não exista mais. Então, esse tipo de mutação sempre é muito drástica. Quando começamos as aulas de ácidos nucleicos, foi comentado sobre o dogma central da biologia, né? Que logo que foi descoberto o modelo de dupla hélice do DNA, foi criado, então, o dogma central da biologia molecular, onde o DNA, que é a molécula mandatária da informação, passa essa informação para o RNA, e esse RNA fabrica, então, a proteína. Então, falando de uma maneira um pouco mais biológica, o DNA transcreve um RNA, então ele vai fazer o RNA sob o seu próprio molde. Esse RNA, carregando a informação do DNA, vai para o citoplasma traduzir esse código em proteína. E é assim que o DNA consegue controlar a atividade da célula. Uma outra função, uma outra propriedade do DNA é a capacidade dele se replicar ou se autoduplicar. Ele faz cópia dele mesmo. Quando o DNA faz uma cópia dele mesmo, a célula agora está pronta para se dividir por mitose ou por meiose. E assim
então a informação genética é passada para as outras células ou para os outros organismos. Isso vale para todos os seres vivos, aqueles classificados em reinos: reino Monera das bactérias, reino protista dos protozoários, reino dos fungos, dos animais e dos vegetais. Então, isso vale para todos eles. Só que nós temos um grupinho, né, que a gente sabe que é um grupinho meio à parte, chamado vírus. Vírus, aqueles seres acelulares, que eles não têm estrutura celular, né, considerados parasitas intracelulares obrigatórios, né? Nós descobrimos que os vírus, eles podem ter DNA como material genético. E aí eles seguem esse padrão geral que a gente tem aqui no slide. Porém, descobrimos que existem vírus de RNA. E aí, se ele tem um vírus de RNA, a situação muda um pouco. Quais vírus podem ser de RNA? Por exemplo, o HIV, né? Inclusive o HIV, ele é chamado retrovírus. Ele é um vírus de RNA capaz de produzir um DNA, um processo totalmente inverso do que a gente viu, chamado transcrição reversa. Por isso ele é um retrovírus. É um vírus capaz de produzir DNA a partir do RNA. Um pouco mais sobre esses vírus, nós iremos falar lá na frente, tá bom? Quando a gente estudar vírus. Existem outros vírus de RNA que não são capazes de produzir no DNA. E aí, então, eles replicam o seu RNA para poder, assim, produzir as proteínas e construir a cápsula viral, certo? Então, existem exceções do dogma central, por isso ele foi reformulado. Então, esse slide que vocês estão vendo agora seria o dogma central da biologia reformulado ou atualizado, tá? Acrescentando as informações aqui que correspondem ao vírus, ok? E assim nós encerramos os ácidos nucleicos.